noite, sejam bem-vindos. A minha proposta para hoje é tentar desenvolver essa imagem inicial em que Jesus está no fundo do barco, o barco dos seus discípulos, ainda incipientes na doutrina, naquilo que ele falava, e ele está aí no fundo do barco tirando uma soneca, dormindo. E se armou uma tempestade e os discípulos apavorados pelo tamanho da tempestade. A tempestade parece que seja um assunto recorrente na tarde de hoje, pois o momento espírita, que não fui eu que escolhi, falou várias vezes, citou a tempestade. Então vamos ver o que esse Mateus, quando faz esse registro, o que nós podemos tirar de lições para a nossa vida, porque Mateus não registrou isso aí só porque achou bonito. Então ele começa assim: após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. O Cristo entrou no barco e os discípulos não sabiam nem por quê, seguiram. Era o começo da andada pelos caminhos do Cristo e os discípulos que ele chamou para os seguirem. Então, e eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes diz: por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Muito bem. Então vamos ver se nós temos sorte em tirar algumas lições para nós desse episódio tão simples, né? Cristo entra no barco, era o começo da vida com os discípulos, e os discípulos ainda já o tinham visto fazer alguns milagres, algumas coisas maravilhosas, então eles tinham fé nele. Mas que tamanho era essa fé? Ele mesmo diz: homens de pouca fé. Muito bem. Então vamos ver. Seria a dos discípulos da época, naquele momento, uma fé bem simples. Aquela que nós já tivemos. Tomara que tenhamos saído dessa fé simples. Acreditar. Todos acreditam. Se perguntar ao que está lá na cadeia se ele acredita em Deus, acredito, eu tenho fé em Deus. Mas se tivesse de fato fé em Deus, ele não teria feito o que fez, né? Então é uma fé começo, incipiente. Depois nós passamos na Idade Média para a fé cega, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele desenvolve bem essa parte. As religiões nos imprimiram, porque nós já tivemos uma religião, se não nessa vida, mas em outras vidas, fizemos parte de religiões. Então nós tivemos que acreditar, porque o padre falou, porque o pastor falou, porque o cidadão falou, o representante da igreja, da religião ao qual nós éramos filiados, tem que acreditar e não discutir. Então,
aquela historinha que eu escutei várias vezes na época em que eu também participava dessa fé cega. Tem aquela historinha da criança que está na beira da praia com um copinho. Ele vai lá, pega, enche o copinho de água, vem, tem um buraquinho na areia que fez, derramava dentro, voltava, fazia isso aí, e se aproximou um sábio, vendo aquela cena. O que você está fazendo? Eu quero colocar o mar inteiro aqui nesse buraquinho. Mas isso é impossível, isso não vai acontecer, não pode. Da mesma forma que aí a criança fala, da mesma forma em que você quer entender a Santíssima Trindade, que era um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa era a moral da história. Então, tínhamos que acreditar sem entender. O Espiritismo, ele não pensa dessa forma. Então, essa é a fé cega. Temos os dogmas que as religiões têm, e você tem que acreditar, porque isso faz parte do corpo doutrinário. Sem entender. Aí nós passamos para a fé raciocinada, que é a que nós somos incentivados a praticar. Nós vamos acreditar depois que nós entendemos, e aquilo que nós estudamos, tentamos entender, passar pela nossa razão. Aí sim é uma fé raciocinada. Sempre se diz, o espírita pode ser espírita perfeitamente sem acreditar na reencarnação. Porque isso é algo que, se ele não acredita agora, ele vai acreditar futuramente, sem problema. Ainda não passa para ele, ainda não entra na razão dele a história das múltiplas vidas, a história das múltiplas... na casa de meu pai há muitas moradas. Então, nós temos aqui no nosso sistema, na nossa galáxia, 100.000 sóis maiores do que o que temos, o que nos dá a vida. Imaginar que isso tudo tem vida, mas não é fácil acreditar nisso aí. Nós acreditamos porque a doutrina espírita nos diz e interpreta adequadamente a história. Na casa de meu pai, casa do pai é o universo, há muitas moradas, né? Muito bem. E daí, da fé raciocinada, ainda não é o fim. Aí vem a fé, como o latino diz, fides, fé, que quer dizer fidelidade. Eu acredito, tenho fé raciocinada. Muito bem. Bastou? Não. Como é que você acredita, tem essa fé, e como é que você se alinha, é fiel aos ensinamentos do Cristo? E como você as coloca em prática? Aí sim, fé e vai para a prática. O Cristo passou os 3 anos fazendo isso aí. Ele tinha fé em Deus, a conexão com Deus, e praticava dia por dia aquilo que ele ensinava. Então, nós temos a liberdade de ir, ser fiéis ou não ser. Nós temos o livre-arbítrio para tanto. Mas se nós quisermos seguir, temos que colocar em prática isso aí. Ser fiel aos ensinamentos de Cristo. Muito bem. Que ensinamento é esse que nós temos que ter fidelidade? Amar o próximo como a si mesmo.
o próximo colocado na mesma altura em que nós nos colocamos, nem abaixo nem acima. Por isso que amar o próximo como a si mesmo, na mesma altura, independente se ela é de gênero, etc, etc. O próximo é o... Então vamos lá. Esse tá certo. Estou mexendo aqui. Então, é chamada a Lei Áurea. Lei Áurea. Emmanuel fala nisso aí. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vida do Cristo, já era ensinada no mundo a Lei Áurea. Nós podemos nos lembrar, o livro A Caminho da Luz trata isso bem detalhadamente. O palestrante Jorge Elarrat, antes do Cristo, antes dos hebreus, o Cristo, que era o governador e é o governador do planeta Terra, que começou tudo, que organizou tudo, ele, nas diversas civilizações que se espalharam sobre a Terra, ele mandou representantes que tinham afinidade com, mandou lá alguém que gostava, que fazia parte dos egípcios, outros dos gregos, romanos, assim por diante, e já colocou algumas ideias muito profundas é isso que ele está dizendo. A Lei Áurea, traduzida por embaixadores da sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Às vezes, os hebreus receberam os profetas, não foi nenhum nem dois, que chamavam a atenção, transmitiam alguns ensinamentos que recebiam do próprio Cristo. Olha, vai lá e solta, espalha essa ideia. Aí mandava alguém lá para Grécia Antiga, e foram vários também, e solta, ideia tal. Então vamos lá. Os gregos, os antigos gregos, eles diziam, tinham isso dentro deles, porque alguém chegou lá e espalhou essa ideia. Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. É a Lei Áurea. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. É a mesma lei, só as palavras aqui mudam. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Agora os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E os fariseus e escribas, eles esqueciam isso, fazia parte da doutrina judaica dos hebreus, estava lá nos livros, na Torá, só que eles preferiam esquecer o principal, que isso é grave, isso aqui. Amar o próximo como a si mesmo. Mas como assim? Os samaritanos não podem ser amados, têm que ser detestados. Então, os fariseus tinham essas coisas. Insistiam os romanos, até os romanos, a gente acha, não, Roma só sabia escravizar os hebreus. Não, eles tinham uma organização social muito boa. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo.
Então, em outras palavras, a lei áurea é uma que o Cristo espalhou pelos povos. Com o Mestre, todavia, aí finalmente vem o Mestre, Jesus. Como é que ele faz? A regra áurea é a novidade divina, boa nova, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Ele ensinou e deu exemplo. Foi lá conversar com a samaritana. Isto era inconcebível, um hebreu. Já falar com a mulher já era meio complicado. Agora, com uma inimiga samaritana, mais complicado ainda. Era um povo detestado porque eram as 12 tribos de Israel, só ficaram Judá e Benjamim. O restante foi expulso, né? E lá para Samaria. Então eram chamados de samaritanos. E eles, os samaritanos, não tiveram problema em se misturar com os povos que viviam ali ao redor, não tinha problema nenhum. Coisa que era inconcebível entre os hebreus. Hebreu tinha que casar e se relacionar com o hebreu, não com gentios. Então, o amor ao próximo ali só tinha ideia, a prática não acontecia. Então Jesus ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho. Ele chamou 12 discípulos, homens, porque era uma época machista, ele não podia ainda, mas ele acabou fazendo indiretamente, fez Maria Santíssima, Maria de Cusa, Maria de Magdala e outras mulheres seguiam o Cristo também. E quando Cristo, depois da ressurreição, aparece, ressuscita e aparece pela primeira vez para Maria de Magdala, e a Maria de Magdala vai para Galileia e dizer para os discípulos que o Cristo apareceu para ela, mentirosa. Isso deu um desconforto muito grande entre os discípulos. Era a época. Só que o Cristo não assinou embaixo isso aí. Ele fez o que era possível fazer na época para mudar. E ainda bem que hoje nós estamos nessa fase de mudança. E a mudança está acontecendo. Muita bronca, muita confusão, é feminicídio e tal. Mas isso por quê? Porque o assunto começou a estar na ordem do dia. Muito bem. Então, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas. O Cristo falava nas praças públicas e exemplificava, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Quem escreveu esse texto foi Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. O que significa amar o próximo como a si mesmo? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso aí tende a desaparecer na medida que eu começar a me igualar com o próximo. Eu sou do mesmo time, eu sou filho de Deus conforme ele também é. Então os filhos de Deus são iguais, não tem nenhum mais importante. Então a tendência do orgulho é desaparecer. Continua esse trecho agora
o anterior e esse está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútua. E ele não fala aqui, mas nós temos guerras e confusões acontecendo nesse momento no planeta Terra. Isso tudo não precisava acontecer. Então, não entrou naquela região ainda o amor ao próximo. Isso é ainda coisa de alguns. Mas um dia vai chegar e vai ser praticado. E isto passa tudo, essa melhoria, esse alinhamento nosso com a Boa Nova. Como é que a gente vê isso aí? Conhecendo-se a si mesmo. Sem esse conhecimento, nós vamos andando por aí tateando. Questão 919. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Continuando. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que eu vou me conhecer? Conhecimento, entrar. Como é que eu vou entrar dentro de mim para ver qual é o tipo de cão que está faminto, mais faminto lá dentro? Temos dois cães, né? Um bom e um ruim. Os dois estão com fome. Eu vou dar comida para qual deles? Então, Santo Agostinho, ele dá uma dica bem interessante, simples. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, antes de deitar, interrogava minha consciência. Isto se chamou, no decorrer dos séculos seguintes, exame de consciência, que eu, no internato onde eu estudei, era obrigado a toda noite, antes de dormir, ir para a capela, todo mundo, 15 minutos, 10 minutos de exame de consciências. Ajoelhava, quietinho, examinar a própria consciência. É o que a dica, quem deu foi Santo Agostinho. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Fiz tudo certo hoje? Acordei de manhã, tomei café, conversei, fui para o trabalho. Como é que foi no trabalho? Meus empregados ou meus companheiros e tal. Passa em revista o dia todo que fez. Se não faltara algum dever, eu fiz tudo o que era para fazer. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, tudo ok. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Isso é o Santo Agostinho. Então, examinando, aquele hábito diário, então, alguma coisinha aparecia, outra aparecia, então, que necessitava de reforma, de transformação. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, me dá um piripaque aí, eu vou. Teria que temer o olhar de alguém
ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, será que eu não vou encontrar lá pessoas a quem eu tratei mal, fiz mal? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É a chave do nosso progresso. Muito bem. Então, o Cristo, nesse momento, está nessa barca, de repente ele está descansando, dormindo por aí, e nós estamos no meio da tempestade. Com uma diferença. Quem é que provocou essa tempestade? Nós. Nós provocamos a tempestade. Como nós somos a causa dessa tempestade, nós temos condições de acalmá-la. Não precisamos acordar o mestre para acalmar. Nós mesmos podemos fazer. Hoje nós temos essa compreensão. As tempestades, desde um ventinho fraco até uma bagunça total na nossa vida, isso é problema nosso. E podemos acordar o mestre? Sim, podemos acordá-lo. Podemos pedir ajuda, sem problema. Só que não vamos esperar que ele vá resolver o problema da tempestade. É diferente. Ele ajuda. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, estão no meio de uma tempestade, num furacão, e eu vos aliviarei. Eu dou uma ajudadinha. Vocês é que vão resolver o problema. Para mim, a mensagem dessa... Ainda não. Agora vem a segunda parte. O acalmar a tempestade. O que ela nos quer dizer? Então vamos lá. Então aqui o Cristo levanta: o vento, acalmai-vos. Tempestade, chega. E daí terminou. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Voltou tudo ao normal. E maravilharam-se os homens, dizendo, os discípulos, que tipo de homem é este, que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Os discípulos ainda estavam atônitos com aquilo que o Cristo fazia. E ele fez esse dia: calma, sosseguem. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Essa é uma frase, nós temos que saber de cor e saltear, inclusive a questão, o número da questão. Muito mais do que imaginais. De ordinário, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então os espíritos estão neste momento aqui, porque nós os chamamos, todos vocês chamaram os espíritos, porque estão aqui para fazer uma reflexão, para serem pessoas de bem. Os espíritos vieram de bem, estão aqui, nos ajudando. Tenhamos fé nessa proposição. Muito bem, vamos adiante. Estamos estudando no nosso grupo de estudos, sábado de manhã, das manifestações físicas espontâneas. Então, não é só nos pensamentos e nos nossos atos. Eles aprontam também dentro de casa. Muitos de vocês têm essa condição de saber. Às vezes quebra um copo, quebra sozinho, liga a televisão.
aquilo, a barulheira, a confusão que pode acontecer dentro de casa, que alguns têm essa sensação. Então, são as manifestações físicas espontâneas, acontece sem nós pedirmos. E daí? É a influência de espíritos. E para que eles fazem isso? Para chamar a atenção. Olha, por duas razões. Eu estou vivo. Se acha que nós estamos mortos? Nós estamos vivos. E faz favor, vai procurar uma solução lá no Centro Espírita. Fala com alguém lá. Então nós somos cutucados a procurar a solução, o entendimento das nossas dificuldades. Não precisamos andar por aí cabisbaixo, sem entender o que acontece. Vamos ao entendimento. Por isso nós temos o atendimento fraterno aqui. As pessoas vêm pela primeira vez, não estão entendendo, nunca entraram numa casa espírita, aí nós colocamos à disposição o que a casa espírita pode oferecer dentro do espiritismo. Essa é a proposta. E daí, como a parte final, o Cristo acalmou os ventos. É possível isso? É. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, na questão 536, são devidos a causas fortuitas? Acontece por acontecer? Ou ao contrário, todos têm um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbações da natureza, tudo tem resposta, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esse vendaval desses dias, o último, permissão de Deus. A seca enorme que nós sofremos, permissão de Deus. Enchentes no Rio de Janeiro, São Paulo, alaga a cidade, permissão de Deus. Ou isso aqui é uma bobagem? Não é. Tudo. E a seca lá no Nordeste, às vezes, hoje já é mais difícil porque tem o exército que leva água lá, de alguma forma, já melhorou. Uma época nem existia isso aí. Quando chegava a seca era para morrer. E então tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Será que nós às vezes não somos chamados à atenção? Olha, vamos nos lembrar de Deus? Vocês estão meio esquecidos? Assim como quando eu era pequeno se falava muito, no Nordeste, quando vinha aquela seca brava de vários anos, eles começavam a fazer procissões, pedindo chuva. Era a lembrança de Deus. Sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, vento, vendaval, acalmar ou dirigir? Resposta: evidentemente, não poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, não é Ele que está lá. Eu vou mandar um ventinho lá para arrancar umas árvores, Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos.
o planeta está sempre em transformação. Essa transformação ela é feita com a permissão da divindade, Deus, né? E Ele justamente não deixa ninguém. O único que tem direito a tirar um cochilo é o Cristo. Nós somos movimentados a todo momento. É para não nos deixar quietos, dormindo. Porque dormir é um atraso. A movimentação é constante. E só nós não chegamos a entender, às vezes, aonde é que o Cristo ou Deus quer chegar com essa transformação. Isso nós não entendemos. Questão como última. A mitologia antiga, principalmente a grega, ela tinha deuses para tudo. Eles já sabiam, né, que existia alguma coisa por trás da tempestade, da ventania, da calmaria, tal. Eles tinham os deuses encarregados disso. Então, Deus do mar, Deus da tempestade, Deus dos ventos, etc. Tais espíritos não habitam positivamente o interior da Terra. Não é que os espíritos estão lá no interior da Terra, né, botando fogo lá no magma. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Espíritos que promovem essas mudanças, eles não fazem por conta. Vem uma intuição, vamos dizer, uma ordem de cima. A compreensão desses fenômenos, nós compreender essa ginástica toda do universo, como diz o Livro dos Espíritos, fica para o futuro. Nós não temos condições de entender ainda. A produção de certos fenômenos, tempestade, por exemplo, é obra de muitos que se reúnem formando grandes massas. Ou você acha que segundo informações, a cada um encarnado aqui tem 4 a 5 desencarnados? O que faz essa turma toda? Estão a serviço da divindade, a Deus. Ninguém está parado. Há uma movimentação contínua de todos aqui no planeta Terra e em outros mundos também. Tudo é transformação. Então, espero que eu tenha conseguido repassar algumas ideias sobre esse episódio do Cristo acalmando a tempestade, a questão da fé, que nós não fiquemos, às vezes, como nós perdemos tempo e muito tempo falando sobre a falta de chuva, né? Ou quando vem um ventinho um pouquinho mais forte, já estamos reclamando de novo. Eu me lembro que eu estava ali, estava frio, né? E eu ainda comentei, não devia ter comentado, mas comentei. Puxa, eu já esqueci como é que é um frio, porque eu estou acostumado com esse forno aqui, né? Então agora vem um frio, eu não sei mais como é que é, estou estranhando, né? Então nós temos aquela mania de reclamar sempre de tudo. Então que nós tenhamos a nossa fé um pouquinho mais alinhada em Deus, que é o nosso Pai. Ele sabe de tudo que nós necessitamos, as dificuldades que nós temos que passar e também as benesses que nós temos direito. Então, tenhamos sempre, cada vez mais, fé em Deus, nas pessoas, fé no bem. Que assim seja.